Olá, sejam todos bem-vindos. Esta é a aula 7 do curso de Introdução à Teoria dos Anéis e hoje a gente vai falar do Teorema do Isomorfismo. Bem, então com essa aula a gente hoje chega num dos principais resultados desse curso e um resultado central, desse curso, que é o Teorema do Isomorfismo. Bem, só lembrando que essa aula vai ter o mínimo de edição, certo? Então, a princípio já vão me desculpando qualquer tosse, qualquer gaguejada, ou qualquer pigarro, alguma coisa, ou alguma parada para tomar um chazinho de boldo, certo? Então, vamos começar a aula. Bem, primeiro para a gente preparar o terreno aí para o Teorema do Isomorfismo, vamos ver como é que os ideais se comportam na presença de homomorfismos, né? Com essa seguinte proposição. Bem, seja F um homomorfismo de anéis e I um ideal de A e J um ideal de B, certo? Então, o que acontece com a imagem direta e a imagem inversa de ideais? Bem, primeiro, a imagem direta de um ideal, ou seja, o conjunto imagem, o F de um ideal, o conjunto imagem do ideal, ou seja, o conjunto formado pelos elementozinhos F de A, onde esse Azinho vem de I, isso é um subanel em B, certo? Então, imagem direta de ideais geram subanéis no contradomínio, certo? E a imagem inversa desse ideal B, né? Ou seja, o F-1 de J, que é qual é o conjunto? Que conjunto é esse? São os Azinhos em A, tal que F de A cai nesse conjunto J, e isso é um ideal. Ou seja, a imagem direta de ideais é subanel e a imagem inversa de ideais ainda continua sendo um ideal, beleza? Agora atenção só a esse F-1 aqui. Esse F-1 está dizendo que a gente está tomando as imagens inversas dos elementos, desses elementos que estão em J, né? E o que é a imagem inversa? A imagem inversa não está dizendo que não está significando que essa F ela tem inversa, né? Até porque a gente só pediu que ele seja um homomorfismo. E para ter inversa, ele teria que ser um isomorfismo. Então, só é um homomorfismo, não necessariamente F tem inversa. Isso aqui a gente não tá calculando a função inversa, né? A gente só está procurando os elementos do domínio, que quando eu calculo a F, cai dentro desse conjunto J, beleza? Então, esse é a imagem inversa. A imagem direta ela é mais intuitiva. A imagem inversa ela pode ser um pouco pode ser não intuitiva, né? Mas é simples. Se você atentar isso aqui, você vai se perder. Como eu sempre falo, atenta ao conjunto, a gente consegue fazer as coisas, né? Olhando para a lei de formação, entendendo a lei de formação, a gente consegue fazer as contas, certo? Então vamos demonstrar, né? Como tem dois itens, a gente vai fazer, como a gente já vem caminhando, fazer igual a Jack Stripador, né? Fazer por partes, né? Então vamos matar ele aqui por partes com a primeira parte. Bem, a primeira parte a gente tem que mostrar que esse conjunto é um subanel, né? Então lembre que para mostrar que é um subanel, o que é que eu preciso? Eu preciso primeiro que o zero esteja nesse conjunto, né? Eu tenho que mostrar que o zero está nesse conjunto e que se eu pegar dois elementos desse conjunto, a subtração deles continua caindo nesse conjunto e a multiplicação por eles também continua caindo nesse conjunto. Beleza, então vamos fazer isso. Bem, então como eu vou precisar de dois elementos nesse conjunto, vamos pegar eles dois aqui. Sejam B1 e B2 no conjunto F de I, ou seja, no conjunto imagem desse ideal. Chamei de B1 e B2 por quê? Porque perceba que esse conjunto aqui é um subconjunto de B, né? É um subconjunto do contradomínio. Então, pegando dois caras lá, o que é que acontece? Se lembre, sempre tente fazer isso. Pegou dois caras num conjunto, escreve o que é que significa eles estarem aqui, né? O que é que significa B1 está aqui? O que é que significa B2 está aqui? Bem, o que significa B1 está aqui ou B2 está aqui? Está escrito aqui, ó. Significa que existe um Azinho em A, ou seja, existe um elemento aqui em A, que quando eu calculo F,
dá exatamente esse B1. E existe um outro elemento aqui, também em A, que quando eu calculo F, dá esse B2. Né? Então, ou seja, existem A1, A2 em I, né? Desculpa, eu falo em A antes, mas é em I, porque é a imagem direta de I, né? Não é a imagem toda, né, de A. Então, AB, existem dois caras em I, né? É o que está dizendo aqui, ó. Tá o que? Eu calculo o F dele, né? Ou seja, o F desse A1, e esse F de A1 tem que ser o B2, né? Porque esse conjunto aqui são Fs de alguém, né? E se esse cara tá aqui, ele é o F de alguém. Se esse cara tá aqui, ele é um F de alguém e de alguém que vem de I, né? Então, ou seja, existem A1, A2 em I, tais que F de A1 dá B1 e F de A2 dá B2. Beleza? Guarda essa informação aí e vamos agora para a conta propriamente dita. Bem, primeiro eu tenho que mostrar que o zero está nesse conjunto, né? O que é mostrar que o zero está aqui nesse conjunto? Tem que mostrar que o zero é a imagem de alguém que vem de I, né? Beleza? Então a gente tem que mostrar. E de fato, o zero é a imagem de alguém que vem de I. Porque esse F não é homomorfismo, né? E lembre que da aula passada a gente viu que o homomorfismo, o F de 0 dá 0, né? O homomorfismo leva o 0 de A no 0 de B. Então o 0 pertence ao F de I, né? E ele é a imagem de quem? Ele é a imagem exatamente do 0, né? E esse I não é ideal, então o 0 está aqui em I. Então esse 0 é um F de alguém. Em particular, ele é o F do 0. Então o 0 ele está no conjunto imagem de I, certo? E agora a segunda parte, a gente tem que fazer a subtração desses dois caras aqui e esperar que eles ainda estejam aqui, né? Ou seja, esperar que eles sejam F de alguém, um alguém vindo de I, né? Bem, mas B1 menos B2 é quem? Bem, você há de se lembrar que o B1 ele pode ser escrito como F de A1 e o B2 ele é escrito como F de A2. Então, B1 menos B2 é simplesmente F de A1 menos F de A2. Mas não se esqueça que esse F é um homomorfismo de anéis. Então, a gente pode juntar esse F1, F de A1 com F de A2 numa subtração só e ver que isso é F de A1 menos A2. Então, vê só como é que você escreveu B1 menos B2. Você escreveu B1 menos B2 como sendo F de A1 menos A2. Bem, aí eu só teria que garantir que esse A1 menos A2 continue em I, né? Bem, mas esse A1 menos A2 continua em I. Por que o A1 menos A2 continua em I? Porque I é um ideal em A. E A1 e A2 está em I. Se A1 e A2 está em I, a subtração de dois elementos de I continua em I. Então você escreveu B1 menos B2 como sendo F de alguém que vem de I. Então qual é a conclusão? Que esse B1 menos B2 ele está na imagem direta do I por F. Beleza? Falta só o produto. Bem, o produto é inteiramente análogo. Se eu fizer B1 vezes B2, bem, você se lembra que B1 é F de A1 e B2 é F de A2. Então, a gente pode escrever isso como sendo F de A1 vezes F de A2. E se lembrando que F é um homomorfismo, a gente pode juntar isso tudo no F de A1 A2, né? E olha de novo o que é que você escreveu. Você escreveu B1 vezes B2 como sendo F de A1 vezes A2. E esse A1 vezes A2 está em I. Por que está em I? Porque I é ideal. Então, o produto de dois caras de I cai em I. Então, ou seja, o B1 vezes B2 você escreveu como sendo F de alguém que vem de I. Então, ou seja, o B1 vezes B2 está em I e, portanto, esse F de I é um subanel. Então, esse F de I é um subanel lá no contradomínio, no anel contradomínio que é B. Beleza? Então, vamos agora para a segunda parte. Bem, a segunda parte eu vou ter que mostrar que, dado o ideal J lá, né, do contradomínio B, do anel B, eu tenho que mostrar que a imagem inversa é um subanel. Subanel não. Ideal. E o que é que eu preciso para mostrar que esse F(-1) de J é um ideal? Bem, eu só tenho que mostrar que a diferença de dois elementos nesse conjunto continua nesse conjunto e
a lei da absorção. E o que é a lei da absorção? É pegar qualquer cara desse conjunto, multiplicar por qualquer cara no anel e mostrar que isso continua nesse subconjunto, beleza? Então vamos lá. Então a gente vai precisar de 3 elementos, né? 2 elementos que estejam nesse candidato a ideal para fazer a subtração e um outro elemento no anel, né? Um outro elemento qualquer no anel para fazer o produto com um desses dois. De novo, se escreveu algum elemento que está em algum conjunto específico, escreve, traduz o que significa isso, certo? O que significa A1 está em F a menos 1 de J, está na imagem inversa de J. Bem, A1 está na imagem inversa de J, significa que quando eu calcular F, lembre lá da lei de formação, se não lembrar, dá uma pausa no vídeo e volta lá. O que significa de A1 está F a menos 1 de J? Significa que quando eu calcular o F nesse A1, o F de A1 está nesse conjunto J, cai dentro desse conjunto J, beleza? E o A2 está em F, está na imagem inversa de J, significa que quando eu calcular o F em A2, isso cai lá no conjunto J, né? Então, ou seja, vamos traduzir o que significa isso, né? Agora com expressões. Se esses caras estão aí, então isso significa que o F de A1 e o F de A2 estão lá em J, beleza? O que a gente tem que mostrar? Que a subtração desses caras continua lá em J, né? Então a gente tem que investigar se A1 menos A2 está lá em J. E o que significa investigar se A1 menos A2 está em J? É exatamente calcular o F nesse A1 menos A2 e esperar que ele caia em J, né? Porque se o F de alguma coisa cai em J, significa que essa alguma coisa está na imagem inversa do J. Então, investigar se o A1 menos A2 está na imagem, ou se o A1 menos A2 está na imagem inversa do J, é calcular o F nesse candidato aqui, nesse cara, e esperar que ele caia lá em J, né? Então, vamos ver se realmente o F disso aqui cai em J. Bem, mas você vai ter, a gente tem por hipótese que esse F ele é um homomorfismo de anéis, né? Bem, se ele é um homomorfismo, ele separa essa subtração em F de A1 menos F de A2. Beleza? Agora vê só. O A1 não está na imagem inversa de J, então significa que o F de A1 está em J. O A2 também não está na imagem inversa de J, então significa que o F de A2 está em J. Então isso aqui é uma subtração de dois elementos que estão em J. Como J é ideal, então essa subtração está em J. Então vê só o que a gente conseguiu concluir. Que o F de A1 menos A2 está em J. Ou seja, o F de alguma coisa está em J. Se o F de alguma coisa está em J, significa que essa alguma coisa tem que estar na imagem inversa desse J. Beleza? Então a subtração acabou. A subtração está lá, né? Só falta ver a lei da absorção. Bem, para a lei da absorção é a mesma coisa. A gente tem que investigar se esse A1 vezes esse A pertence à imagem inversa de J. Então, investigar se esse A1 vezes A pertence à imagem inversa de J é calcular o F de A1 vezes A e esperar que isso caia em J, não é? Então, vamos lá. Vamos calcular o F de A1 vezes A. Bem, mas F é um homomorfismo, né? Se F é um homomorfismo, então ele separa esse produto em F de A1 vezes F de A. Mas bem, você deve se lembrar que o F de A1 está em J. E J é um ideal. E o F de A está onde? Está em B. E não importa onde ele esteja, só claro que ele está em B. Então não importa. Quando eu fizer o F de A1 que está em J vezes alguém qualquer, esse resultado aqui cai em J pela lei de absorção de J, né? E J é o ideal. Então, esse resultado aqui é um cara que está multiplicado, um cara de J vezes qualquer um elemento. Então, isso com certeza está em J. Então, vê só o que aconteceu. Você calculou o F de alguma coisa e o F dessa alguma coisa pertenceu a J.
Então, ou seja, se você calculou o f de alguma coisa e ele cai em j, então esse alguma coisa tem que estar na imagem inversa, e esse conjunto e a imagem inversa de ideal, a gente acabou de mostrar que ele é o ideal, beleza? Então, o homomorfismo, comportamento de homomorfismo com ideais é esse, que o f, que a imagem direta de um ideal é um subanel e a imagem inversa de um ideal, ele é um ideal. Beleza? Vamos ver algumas observações aqui. Bem, se você tomar i igual ao anel todo no item 1, né? Então isso segue que a imagem, né? Se você trocar o i por a, o conjunto imagem, que é o f do a todo, né? Isso é um subanel de b. Beleza? Mas detalhe, isso é só subanel. A imagem direta de ideais não necessariamente é um ideal. Beleza? E a gente vai ver exatamente nessa segunda observação. Que se é o ideal, então não é verdade que a imagem direta é um ideal. Bem, se eu estou dizendo que não é verdade, então existe um contra-exemplo, né? Como a gente já viu. Se uma coisa é furada, não é verdade, a gente consegue um contra-exemplo. Então, contra-exemplo aqui eu vou ter que precisar de dois anéis, A e B, um homomorfismo entre esses dois anéis e um ideal no anel do domínio, cuja imagem não seja o ideal lá, né? Aí esse exemplo não é muito mirabolante não. Se quiserem dar uma pausa, dá uma pausazinha, tenta ver um exemplo e depois volta, certo? Então vamos lá. Bem, depois que você pensou um pouco, vamos à resposta então aqui. Então vê só. Considere a inclusão do anel Z no anel Q. Ou seja, o que é a inclusão? O f do A vai ser igual ao próprio Azinho para todo Azinho inteiro. Então eu só estou enxergando os números inteiros como sendo números racionais, né? E como é que a gente enxerga? Só é fazer o denominador C1, né? Um número inteiro a gente sempre transforma ele no racional, só que o denominador é 1. Então isso é chamado, em geral, vocês vão ver isso, é a aplicação inclusão, que um subconjunto está contido no outro, então você pode fazer a inclusão de um no outro, né? E esse é chamado de aplicação inclusão. Claro que essa inclusão ela é um homomorfismo, né? Então verifiquem aí, mas é de imediato que ela é um homomorfismo, certo? E agora, pronto. Então a gente já está quase lá. A gente já pegou dois anéis, né? E um homomorfismo entre esses anéis, né? A gente pegou então no caso o homomorfismo o anel do domínio sendo conjuntos inteiros e o anel do contradomínio sendo conjunto dos racionais, certo? E o homomorfismo inclusão, né? Que você faz enxergar os números inteiros como sendo número racional. Beleza? E agora quem é o ideal? Bem, a gente vai tomar o ideal gerado por 2, né? E perceba bem que isso é suficiente, né? Para furar o contra-exemplo da gente, né? Porque quando você tomar o f desse ideal, vai pegar os múltiplos de 2 e olhar só os múltiplos de 2 como sendo números racionais, né? Bem, e a gente viu que deu até um contra-exemplo lá, que nem todo subanel é ideal, que no caso desse aí é um ideal, quando você tomar a imagem dele, vai continuar dando os múltiplos de 2 lá em Q. Mas esses múltiplos de 2 em Q não vai ser o ideal. Por que não vai ser o ideal? Bem, vai falhar justamente na lei da absorção, né? Que você pega um múltiplo de 2, vamos pegar por exemplo 4. Para que esse múltiplo de 2, para que esses múltiplos de 2 continuasse para que esses múltiplos de 2 continuasse sendo ideal em Q, eu teria que multiplicar por qualquer número, qualquer elemento múltiplo de 2, teria que multiplicar por qualquer racional e isso continuando dá um múltiplo de 2, né? E você vê que se você pegar um múltiplo de 2 e multiplicar por algum racional, isso talvez nem dê o inteiro, quanto mais múltiplo de 2, né? E, por exemplo, você pega 4 e 1/3. Se o ideal gerado por 2 fosse um ideal lá, esse 4 vezes 1/3 teria que ser um múltiplo de 2, que obviamente não é, né? Então, beleza? Então, essa aí é o contra-exemplo para mostrar que a imagem direta de ideal ele não é, a imagem direta de ideal, ele não é o ideal e sim o subanel.
Aí a gente viu, na aula passada que eu até comentei, sempre quando a gente bate numa parede como essa, que era bom que fosse, que a imagem direta fosse ideal, tinha um jeito de contornar isso, né? Botar mais alguma hipótese para transformar esse ideal em ideal, ou a imagem de ideal em ideal. Esse caso aqui, a gente não tem uma resposta adequada para dar, né? Não dá para mexer no ideal e transformar ele em ideal. Mas aí a gente tem uma válvula de escape ainda, né? Qual é a válvula de escape? É considerar o seguinte conjunto. Esse B vezes a imagem de I, né? Ou seja, a imagem do ideal. E quem vai ser esse B imagem do ideal? Esse B imagem do ideal é uma coisa parecida com o que a gente definiu para produtos ideais, né? Ele vai ser uma soma de produtinhos, né? Uma soma finita de produtinhos BI, F de AI, onde esse BI vem de B e esses AI vem de I. Ou seja, essa vai ser uma soma de produtinhos onde a primeira parcela vem de B e a segunda parcela vem do F de I. Beleza? Agora, esse novo conjunto aqui que a gente define dessa forma, isso é um ideal em B. Como é que você vai saber como é que você sabe que isso aqui é o ideal? Verifique, né? Mas isso aqui é inteiramente, a verificação aqui é inteiramente análoga a que você fez lá para mostrar que produto de ideais é ideais. Beleza? Então, a imagem direta do ideal não é o ideal, mas aí eu posso transformar ela no ideal se eu definir esse novo conjunto aqui, certo? E esse ideal ele recebe um nome interessante. Esse ideal aqui, ele é chamado de extensão de I, né? Porque ele estende I até um ideal lá no contradomínio. Beleza? Então vamos ver alguns detalhes só sobre a imagem inversa, né? E a imagem inversa, a gente vai ter um nome também especial para ela, e a gente vai chamar, a gente já sabe que é ideal pelo item 2, e a gente vai chamar esse ideal de contração do ideal J, né? Então se você tem o ideal no contradomínio, a proposição te garante que a imagem inversa desse ideal é um ideal no domínio desse homomorfismo, e esse ideal é chamado de contração do ideal J. Beleza? Então vamos adiante. Bem, um conjunto interessante que a gente vai passar agora, a gente já definiu o que era imagem e viu que a imagem é um subanel, é o núcleo de um homomorfismo, né? Inteiramente análogo lá ao que a gente fez a álgebra linear, a gente também, que se lembre lá quem cursou álgebra linear, a gente tem um núcleo de uma transformação linear, né? Aqui também análogo, a gente tem um núcleo de homomorfismo. E a gente define ele de forma inteiramente análogo ao que a gente tinha para transformações lineares, né? Então, seja F um homomorfismo. Quem é o núcleo que eu vou denotar de Ker, certo? Então, quem é o Ker de F? São os Azinhos em A, tal que F de A é 0. Ou seja, eu faço a coleção de todos os elementos do domínio, que quando eu calculo F, o resultado disso é o elemento nulo, certo? Então, esse conjunto ele é chamado de núcleo. O núcleo são os elementos do domínio cuja imagem dele dá 0. Bem, e esse núcleo, né, e esse conjunto núcleo, ele é interessante porque ele é um ideal, certo? Esse núcleo ele é um ideal no conjunto, no anel A, né? Ele é um ideal aqui no anel domínio, né? Por que esse porque o núcleo é um ideal? Bem, porque a gente consegue enxergar ele como sendo a imagem inversa de um ideal específico, né? Aqui eu não estou procurando os Azinhos em A, tal que F de A é 0, né? Então, esse núcleo eu posso enxergar ele como sendo a imagem inversa do ideal nulo, né? Por quê? Porque quem é a imagem inversa do ideal nulo? A imagem inversa do ideal J qualquer, né? Se eu pegar a imagem inversa do ideal J qualquer, não são os Azinhos em A, tal que F de A pertence a J, né? Mas aqui o 0 só tem o 0, né? Então, quem é a imagem inversa do 0? São os elementinhos em A, tal que quando eu calcular F em cima desse elemento, tem que dar 0, né? Então, é a imagem inversa. E como a gente viu que a imagem inversa de um ideal é um ideal, e o ideal nulo é um ideal, esse núcleo ele é
o ideal, ele é o ideal do anel A, beleza? Então o núcleo, o que tem interessante é que ele já nasce ideal, beleza? A imagem não, a gente viu que a imagem ela não é o ideal, ela é apenas um subanel do contradomínio. Mas o mais interessante do núcleo é que o núcleo ele caracteriza também homomorfismo, né? Caracteriza no seguinte sentido. E um homomorfismo ele é injetor se somente se o núcleo é só o elemento nulo, beleza? Então aqui a gente já tem uma nova ferramenta para ver quando é que é um homomorfismo, não uma função qualquer, certo? Que a gente não tem núcleo para uma função qualquer, mas com homomorfismo a gente tem um núcleo. E o que é interessante desse núcleo, que além dele já ser um ideal, é que o núcleo caracteriza quando o homomorfismo é injetor, né? E qual é a caracterização? Que o homomorfismo é injetor se somente se o núcleo é só o elemento neutro, né? Ou seja, o núcleo é um ideal nulo, beleza? Então, se o núcleo é o ideal nulo, o homomorfismo é injetor, e se o homomorfismo é injetor, então o núcleo é o ideal nulo, certo? Então, isso é uma equivalência, e como a gente viu da equivalência, a gente tem duas coisas a se mostrar, né? A primeira coisa, uma coisa a se mostrar é que se F é injetor, então o núcleo tem só o zero, e a gente também tem que supor que o núcleo seja só o zero e mostrar que F é injetor. Uma dessas implicações ela é mais rápida, né? Quase que imediata. Quem consegue pensar numa parte que é mais imediata? Muito bem, fazer a ida aí é uma coisa mais imediata. Por que fazer a ida é uma coisa mais imediata? Bem, porque lembre-se que se uma função injetora quando? Já deve ter respondido na hora quando dois elementos de imagem distintas. Isso implica, dois elementos distintos têm imagens distintas, ou se dois elementos com imagem iguais têm que vir de caras iguais. Beleza, isso é certo, mas isso vem do fato que a função, se você olhar agora essa expressão e só tentar interpretar ela meio que com palavras, isso quer dizer que essa função f ela é 1 para 1. O que é que significa 1 para 1? Que, ou seja, esses caras, os caras do domínio estão ligados a um único lá na imagem, né? 1 para 1, certo? Um só vai no outro e um só vai no outro. Um só vai em um único lá na frente, né? Isso aqui é ser injetivo. Por isso que dois caras diferentes tem que dar imagem diferente. E, ou seja, dois caras que são iguais tem que vir, dois caras com imagem iguais tem que vir de caras iguais, né? Ela é a função 1 para 1, que você vai encontrar em muitos livros aí, com F, em vez de dizer que F é injetora, vai dizer F é 1 para 1, certo? Então, se F é 1 para 1, o núcleo eu só procuro quem está indo no zero, né? E a função não injetiva, não se esqueça que esse F é um homomorfismo. Se é um homomorfismo, o f do zero é igual a zero. Então o zero já está indo no zero, né? E se o zero já está indo no zero e essa função é 1 para 1, então o único elemento que vai no zero é o próprio zero, né? Então, se f é injetor, segue que o núcleo é só o zero, porque o f do zero já vai no zero. Se o f do zero já vai no zero, o único cara que vai no zero é o zero, porque f é injetora. Beleza, pessoal? Então vamos fazer agora a volta, né? E o que é a volta? É supor que o núcleo só tem o zero e mostrar que F é injetor, certo? Então vamos lá. Reciprocamente, suponha que F, o núcleo só tem o zero. Então o que é que eu tenho que fazer para mostrar que F é injetor? Exatamente, já tem que mostrar que F é 1 para 1, né? Foi o que você pensou. Então, o que é mostrar que f é 1 para 1? Aí, agora, eu vou para aquela coisa do operacional, né? Ou seja, pegar dois caras diferentes e mostrar que a imagem é diferente. Ou então, pegar dois caras com imagem iguais e mostrar que eles são iguais, certo? Eu vou seguir esse segundo caminho, né? Que são equivalentes. Então, eu vou pegar dois caras no domínio, tais que a imagem deles são iguais. E aí, eu vou me virar para mostrar que esses caras são iguais. Beleza? Então vamos dar mais um passo aqui. Bem, se esses dois caras são iguais, então eu posso trazer
esse f de A2 para cá. E uma vez que f é homomorfismo, eu já posso juntar essa subtração toda em f de A1 menos f de A2, né? Porque aqui vai ficar f de A1 menos f de A2, e aí f é igual a zero, e aí f é homomorfismo, eu posso juntar esses dois caras aqui dentro do f e sendo igual a zero. Beleza? Agora olha o que você fez. Você viu que você acabou de mostrar que o f de A1 menos A2 dá zero. Se o f de A1 menos A2 dá zero, isso significa que A1 menos A2 tem que estar onde? No núcleo, exatamente, porque o núcleo são os caras que zeram quando coloca f. Bem, mas qual é a hipótese que a gente está aqui na recíproca? Que o núcleo só tem o zero, né? Então, se A1 menos A2 pertence ao núcleo e o núcleo só é o zero, A1 menos A2 tem que ser igual a zero. Ou seja, A1 menos A1 tem que ser igual a A2. Então, ou seja, dois caras com imagem iguais tiveram que vir de caras iguais, beleza? Então, essa f é injetiva, certo? E é com essa proposição que a gente vai mostrar o teorema do isomorfismo. E agora a gente já chegou no teorema do isomorfismo, que é o resultado central e um dos principais resultados desse curso. E veja bem, como eu sempre digo, pessoal, teorema que tem nome, né? Se tem um teorema que tem nome, ele não está batizado à toa, certo? Então você vai ter que usar ele direto. Então, teorema que tem nome, você já tem por obrigação estar com ele na veia aí e não esquecer ele nunca mais. Quando alguém disser teorema de isomorfismo na sua vida, você já tem que lembrar na hora disso aqui, certo? Beleza, pessoal? Então vamos ver. Teorema que tem nome, não esquece, né? Então já vem um palpite aí pro resto do curso, não só de teoria dos anéis, mas pro resto do curso de matemática todo, certo? Se um teorema tem um nome, não é à toa, você vai usar muito. Teorema do valor médio, teorema do valor intermediário, né? Teorema fundamental do cálculo, teorema batizado, você não pode esquecer nunca, certo? Então vamos lá, o que é o teorema de isomorfismo? O teorema de isomorfismo ele é interessante porque a hipótese deles é bem pequena, a conclusão é muito boa e a aplicação é vasta. Você vai ver que na lista de exercício vai aparecer um monte de aplicação disso aí. E de uma certa forma ele é até meio que intuitivo também. Vamos ver só porque ele é intuitivo. Se você entendeu aquela coisa do núcleo, da função ser injetiva somente se o núcleo é zero, vai ver que esse teorema é até um tanto quanto intuitivo, né? Então, vê só. Seja f um homomorfismo de anel, só precisa de um homomorfismo. Qual é a conclusão desse teorema? A quocientado pelo núcleo de f é isomorfo à imagem. Exatamente isso. Só basta que tenha um homomorfismo. Então, esse anel quociente aqui, ele é isomorfo à imagem. Beleza? E em particular, se f é sobrejetora, então A quocientado pelo núcleo é isomorfo a todo o contradomínio, né? Porque se é sobrejetora, imagem coincide com o contradomínio. Beleza? E veja que faz sentido ter esse anel quociente. Por que faz sentido ter esse anel quociente? Que a gente viu lá pela proposição que o núcleo ele é um ideal, né? O núcleo ele é um ideal, então faz sentido. E é um ideal de A, né? Ela ainda é um ideal de A, então faz sentido tomar esse quociente. E veja só porque ele é intuitivo, certo? Por que ele é intuitivo? Você tem que se lembrar que, de uma forma geral, o φ de A ele já é sobrejetivo sobre a imagem, né? Você tem sempre uma sobrejeção sobre a imagem, né? Então, o homomorfismo, uma função qualquer, você sempre tem a sobrejeção sobre a imagem dela, né? Então, faltaria só o quê? Ele ser injetivo também, né? Mas se lembre que ser injetivo em homomorfismo é ter o núcleo zero, certo? E se lembre que quando eu passo o quociente, eu automaticamente transformo tudo que está aqui embaixo em zero, né? Eu limpo esse conjunto aqui e mando todo mundo que tem aqui embaixo em zero. Então, quando eu faço esse quociente, eu transformo todo mundo que está no núcleo zero. E se o núcleo só tem o zero, você tem o isomorfismo. Você tem a injetividade e tem o isomorfismo, né? A sobrejetividade a gente sempre tem do domínio de A e da imagem dele, né? Então, para ter
a injetividade só é zerar todo mundo do núcleo, beleza? Então, esses dois conjuntos aqui, eles são isomorfos, né? Mas se lembra o que quer dizer que esses dois conjuntos são isomorfos? Dizer que esses dois conjuntos são isomorfos significa que existe um homomorfismo, né? Primeiro de tudo, um homomorfismo bijetor entre esse conjunto e esse conjunto. Então, a ideia da demonstração aqui é definir esse homomorfismo bijetor. Beleza? Então vamos à demonstração. Bem, a demonstração a gente vai ter que criar um homomorfismo daqui para aqui, né? Então vamos lá. Parada para hidratação. Então considere a função f desse anel quociente chegando na imagem. Desculpa. Então vê só. Esse homomorfismo ele até que fica meio que natural, né? Porque o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar um elemento daqui, ou seja, uma barra, né? Mas não se esqueça que esse A barra já é um elemento daqui que você toma o quociente por esse ideal aqui embaixo. Bem, se ele é um elemento daqui, então dá para calcular o f dele, né? Se ele é um elemento do domínio, dá para calcular um f dele. Eu não quero que a imagem desses caras caiam na imagem de f, né? A imagem de f caia nessa imagem de f. Então, quem é o f de A barra? É só transferir o f desse azinho que está aqui embaixo. Beleza? Tranquilo. Qual é o problema? Problema não, né? Qual a primeira coisa que a gente vai ter que verificar dessa função? Bem, a primeira coisa que a gente vai ter que verificar dessa função é se essa função está bem definida, né? Bem definida em que sentido? Olha, veja bem, a gente definiu essa função em cima de um representante de classe, né? A gente pegou o representante, tirou a classe e calculou o f dele. Então, o que é que a gente precisa fazer? Bem, a gente precisa mostrar que se eu trocar esse representante aqui, o f continua dando a mesma coisa, né? Ou seja, se eu pegar um outro elemento dessa mesma classe e tomar o representante dele, tem que ser a mesma coisa. Em exemplo concreto, por exemplo, imagina lá em Z3, né? Z3, Z quocientado pelo ideal gerado por 3. Aí se lembra que nesse Z3 tem 3 classes, né? A classe do 0, a classe do 1 e a classe do 2. Certo? A classe do 3 volta a ser a classe do 0. Então, vê só, tem um monte de representantes para esse conjunto aqui, porque se lembre que isso aqui não é um elemento, né? Isso aqui representa todo um conjunto, isso não é só um Azinho aqui, né? Segundo a relação que a gente construiu, isso aqui não é só um Azinho, isso aqui representa todo um conjunto, né? Então, ou seja, eu teria que verificar se o f de 1 barra ele coincide com o f de 4 barras, né? Ou seja, tem que trocar o 1 pelo 4 barras, já que eles têm a mesma classe, né? Em Z3, e ver que o f dava a mesma coisa, né? Então, ou seja, a gente tem que trocar os representantes e ver se continua valendo, né? Então, uma primeira coisa é isso, mostrar que essa função está bem definida. Uma vez que essa função esteja bem definida, a gente passa para o próximo passo, que é mostrar que ele é um homomorfismo, né? Que eu preciso de ser um homomorfismo e depois que ele seja bijetor. Beleza? Então vamos por partes para destrinchar esse f e mostrar que esse f é o isomorfismo esperado, né? E ele tinha que ser o isomorfismo esperado porque como é videoaula, a gente já faz para dar certo, né? Não vamos testar coisa errada, né? Então vamos lá. Então vamos primeiro mostrar que essa foi definida, ou seja, a gente tem que pegar dois elementos em A, certo? Um A1, A2 em A, que tenham a mesma classe. Beleza? Ou seja, o A1 barra é igual ao A2 barra e esperar que o f do A1 barra seja igual ao f do A2 barra. Beleza? Mas não se esqueça, né? Lembre lá das propriedades de classe de equivalência, que dois elementos têm a mesma classe se e somente se o quê? Se e somente se eles estão relacionados, né? E lembre qual foi a relação que a gente deu aqui nesse conjunto para criar as classes, né? A relação é que um elemento está relacionado com o outro se a diferença dele está no ideal aqui embaixo que eu estou tomando o quociente, né? Então, se A1 barra tem a mesma classe do A2 barra, significa que A1 está relacionado com A2, então o A1 menos A2 tem que estar no núcleo, beleza? E aí daqui para frente a coisa se faz só,
né? Por que a coisa vai se fazer só? Você vai ver que a coisa vai se fazendo sozinha. É só você jogando a definição e a demonstração se faz sozinha. Porque, vê só, o cara está no núcleo, né? Se o cara está no núcleo, o que a gente pode afirmar quando aplica F nele? Bem, se o cara está no núcleo, significa que o F dele dá 0. Ou seja, o F de A1 menos A2 dá 0. Beleza? E se o F de A1 menos A2 dá 0, F não é um homomorfismo? Então dá para separar essas duas parcelas aqui nos F's dela, né? Então fica F de A1 menos F de A2 igual a 0. E aí é caixão em vela preta. Por que caixão em vela preta? Bem, caixão em vela preta porque agora é só passar o F de A2 para o lado de lá e lembrar da lei de formação do F grande, né? Quem é o F pequeno de A1? É o F grande do A1 barra. Quem é o F pequeno do A2? É o F grande do A2 barra. Então, ou seja, por mais que você troque os representantes da classe, o resultado do F continua mesmo. Ou seja, essa função ela está bem definida. Beleza? Uma vez que ela está bem definida, a gente pode partir para mostrar que ela é um homomorfismo. Beleza? Então vamos mostrar que F é um homomorfismo. O que a gente precisa fazer para mostrar que F é um homomorfismo? Pegar dois caras no domínio e ver que o F separa a soma e separa o produto, certo? Então vamos lá, ou seja, a gente pega dois caras no domínio e calcula o F barra da soma desses caras, né? Bem, mas você deve se lembrar que a soma dessas classes é o F passando a barra em tudo, ou seja, é os dois elementos somados e depois tomada a classe dele. Certo? E qual é a lei de formação de F? Bem, a lei de formação de F é só tirar a barra e trocar o F pelo F1, pelo homomorfismo que a gente tem. Então, o F1 de A1 mais A2 barra é o F de A1 mais o F de A2. Mas não se esqueça que esse F é um homomorfismo. Se ele é um homomorfismo, então ele separa essa soma em F de A1 mais F de A2. Certo? Mas se lembre pela informação de F que o F1 de A1 é o F grande de A1 barra e o F1 de A2 é o F grande de A2 barra. Então você acabou de mostrar que de fato essa F grande separa a soma. E para separar o produto, ela funciona de forma inteiramente análoga, né? Ou seja, se eu calcular o F de A1 vezes A2, eu posso transformar esse A1, A2 numa barra toda, né, numa barra grande de A1 vezes A2 barra. Bem, e lembre da lei de formação de F, o F só faz trocar o F grande pelo F1 e tirar a barra. E como esse F1 é homomorfismo, isso fica sendo F grande de A1 barra vezes F grande de A2 barra, certo? E agora a gente vai passar a mostrar que essa função, ela ainda, além de ela estar bem definida de ser um homomorfismo, ela é bijetiva, né? Primeiro, ela é sobrejetiva por construção, né? Porque do jeito que ela foi construída, ela é sobrejetiva, né? Por que ela fica sobrejetiva? A gente está tomando elementos na imagem de F, né? Então a gente está tomando elementinhos da forma F de um Azinho com esse Azinho em A. E se esse Azinho está em A, a gente pode tomar a classe dele. Então esse F desse Azinho é justamente o Fão dessa classe, o Fão da classe desse Azinho, né? Então essa aí já é sobrejetiva por construção, ela já nasce sobrejetiva. Agora a injetividade a gente vai mostrar. E F é injetor como? Aí eu já uso aquela proposição que a gente acabou de mostrar. Só basta mostrar então que o núcleo só tem o elemento nulo, né? Mas lembre bem, a gente está calculando o núcleo e está vendo que ele é o elemento nulo no domínio, né? E não se esqueça que o domínio aqui é um anel quociente, né? O anel A quocientado pelo núcleo, beleza? O cara não está no núcleo da F grande? Bem, se o cara está no núcleo da F grande, na hora que eu calculo a F grande nele, esse cara tem que dar o zero, certo? E o zero aqui não é o zero barra, porque o F grande dá
do anel B, e o anel B não é um anel quociente, né? Dá na imagem que é um subanel do anel B e não é um anel quociente. Então aqui é o zero normal, certo? Bem, mas qual é a lei de formação de F? A lei de formação de F pega o F, troca pelo F e avalia no A sem a barra. Então isso implica que o F do Azinho é zero, certo? Se o F do Azinho é zero, significa que esse Azinho está onde? Muito bem, esse Azinho está no núcleo do F pequeno, certo? Bem, e agora você vai se lembrar que se um cara está no ideal, significa, no ideal aqui embaixo, né, que aqui eu estou fazendo quociente de A pelo núcleo, se esse cara está no núcleo, então a classe dele é a classe do zero. Ou seja, se um cara está no núcleo, esse cara tem que ser zero. Beleza? Então, todos os elementos do núcleo, todos os elementos do núcleo são só a classe do zero. Ou seja, no núcleo só tem a classe do zero. E pela proposição que a gente acabou de ver, essa f de fato é injetiva. Então, essa f é uma função que está bem definida, é um homomorfismo, é injetor e é sobreinjetor. Então, ou seja, essa f de fato é um isomorfismo e a gente tem que A quocientado pelo núcleo é isomorfo à imagem, certo? E para que a gente vai usar esse teorema? Bem, a gente vai usar esse teorema vastamente, muito mesmo, na hora de mostrar que determinado anel quociente é isomorfo a um outro anel, né? Então, se de alguma questão aparecer aí, mostre que um anel quocientado por tal ideal é isomorfo a um outro anel. Então isso aí já cheira a teorema do isomorfismo, já vem o sentimento de usar o teorema do isomorfismo, que é justamente o que o resultado garante, né? Que A quocientado por alguém é isomorfo à imagem. Então, em geral, como é que você vai fazer? Você cria um homomorfismo sobreinjetor de um anel no outro, cujo núcleo dá o ideal que você tem lá embaixo, certo? Então, em geral, vai ser esse passo a passo aqui que você vai fazer. Não o passo a passo do teorema, né? Mas o fato de sempre criar uma sobreinjeção de um anel em outro, né? Dos anéis que estão aqui em cima, cujo núcleo seja esse ideal que está aqui embaixo. Bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que todos tenham aprendido um pouco mais sobre teoria dos anéis. E se você aprendeu um pouco mais e gostou do vídeo, então não precisa dar like, não precisa compartilhar esse vídeo, nem tampouco me seguir em rede social nenhuma. Até porque eu não tenho rede social nenhuma além do YouTube e WhatsApp. Bem, mas se você sente uma necessidade incontrolável, quase que incontrolável, de seguir alguém ou alguma coisa, siga o canal do Departamento de Matemática da UFRPE, certo? O canal é DM UFRPE e está na descrição do vídeo aí mais embaixo. Sigam lá é muito mais interessante do que seguir meu canal, porque essa aula estou fazendo agora durante esse período remoto, disponibilizando aqui, mas eu acho que provavelmente não vou fazer mais nada para esse canal além dessas aulas. Tá ok? Mas aí seguir o canal do Departamento de Matemática é muito melhor, porque lá tem palestras, tem mini cursos, tudo que já foi ofertado e o que será ainda ofertado online, que vale muito a pena ver. Palestras interessantíssimas, encontros e congressos inteiros feitos de forma online, de forma remota, e material muito vasto que sempre está sendo atualizado. Então, se quiser seguir alguma coisa, segue lá o DM, o FRPE. Bem, no mais, deixo agora com vocês as referências que eu uso para fazer essas aulas. Até a próxima. Eu tava tão cansado de você pegando no meu pé, agora eu tô folgado.